Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso estudo. Hoje, no Livro dos Espíritos, estamos na questão 511. Vou fazer o compartilhamento da tela com vocês para que vocês possam acompanhar juntamente conosco. Questão número 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Então, aqui Kardec pergunta aos espíritos se, por exemplo, a nós tem ligado o protetor e tem um espírito ruim, né? Tem sempre ligado. Aí ele fala o seguinte: os espíritos respondem: ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, por conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Então, aqui ele está explicando de início a ligação, né? Ligado não ao termo, porque ligado se poderia dar a entender que está unido permanentemente. Então, o que que ele explica? Ele explica justamente que há uma influenciação. Ele se deixa influenciar por aquilo que ele possui, seja para o bem ou para o mal. Então, nesse caso, a pessoa tendo suas qualidades e seus defeitos, as suas predisposições diante de um caráter evolutivo bem pautado ou não, vai dar a possibilidade do espírito estar mais ligado ao bem ou ao mal, no caso, o espírito encarnado. E aí o próprio espírito que está próximo dele terá mais preponderância ou não, de acordo com seus pendores. Questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? E os espíritos respondem: todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que assistem no mal. Então, espíritos sempre vão existir aos nossos, na nossa vida, sempre eles estarão conosco e haverão os bons e os ruins. Os bons nos influenciam para o bem. Os maus desejam que nós estejamos em caminhos tortuosos. E, no caso, depende muito da simpatia que se efetiva. Por isso que os nossos sentimentos, especificamente, podem exercer, e na verdade exercem, um papel importante, porque o mau espírito, ele vai precisar que haja em nós uma porta de acesso ao mal. Ou seja, nós temos que ter sentimentos ruins para que ele possa acessar esses sentimentos ruins e estabelecer conosco uma sintonia. No caso dos bons, precisamos ter portas abertas ao bem. Questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Os espíritos respondem: não raro, desempenham missão temporária. Porém, a mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, a simpatia de espíritos acontece muito frequentemente, mas pela questão da própria sintonia, né? E às vezes existe a situação do espírito estar temporariamente desempenhando uma missão, temporariamente, mas normalmente existe uma atração pela identidade de pensamento e sentimento, ou seja, aquilo que a gente pensa e sente acaba atraindo espíritos semelhantes. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? E é isso que ele pergunta, né? Então, nesse caso, parece que, diante dessas situações que foram explicadas pelos espíritos, a conclusão que se chega é que tem sempre a questão da simpatia. E os espíritos respondem sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos com que ele simpatiza. A nossa vida é assim. Nós frequentemente temos amigos que têm as mesmas idiosincrasias, desejam as mesmas coisas, pensam de forma semelhante a nós.
É lógico que cada ser é diferente, é único, pensa de uma forma específica, mas no geral, temos pessoas que nós gostamos por estarem mais ou menos na mesma faixa vibratória que nós. Questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Desculpe. E os espíritos respondem: há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então aqui ele fala, bom, o protetor ou anjo da guarda, ele sempre vai ter uma natureza acima do que aquele que está sendo protegido, ou seja, o nosso anjo da guarda é mais elevado que nós. Aí ele fala, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, os espíritos familiares que ele está dizendo aqui, nesse caso, né, são, por exemplo, imagine nós, se nós estivéssemos libertos da carne e, e tivéssemos a autorização de estarmos ligados a determinados familiares que nós já tivemos contato e podemos ajudá-los diante daquilo que é possível, ou seja, porque nós temos uma evolução relativa. E essa elevação relativa, que não é muito grande, faz com que a gente tenha muitas dificuldades, diferente dos espíritos superiores. Então, como fala, né? Geralmente vai ter mais ocupar-se das situações do cotidiano. Então, só acontece essa possibilidade através da permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, seja um bom espírito ou um mau espírito, vai depender das circunstâncias que nós criamos para nós. Vamos pensar que uma pessoa esteja bem intencionada, mas ela não deseja, por exemplo, trabalhar, o bom espírito, mesmo sabendo que ela é uma boa pessoa, ele vai tentar influenciá-la positivamente, mas se ela realmente não desejar trabalhar, o que vai acontecer é que ele vai procurar trabalho em outro lugar. Natural que seja assim. Mas vai continuar tentando influenciá-lo para o bem, ajudando para naquilo que é possível, mas vai chegar e vai buscar o trabalho em outro lugar, porque ali como se fosse uma torneira que fechou. O mau espírito, ele procura pessoas que têm sentimentos ruins e que têm desejo de fazer o mal ou de pensar no mal. Diante disso, há brechas e portas que ficam muito claramente expostas para que eles possam se utilizar. E a pessoa se torna um instrumento do mal na vida de muitas pessoas, por exemplo. E até para poder se prejudicar sem querer. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio, e não por não desempenho de uma missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior uma facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, eles falaram espíritos simpáticos, né, que nesse caso tem a situação para o bem e para o mal, ou seja, vamos supor, o homem de bem vai ter semelhança com espíritos bons. Mas ele pode ainda assim, mesmo que ele tenha influências para os bons,
ter um mau gênio que deseje prejudicá-lo, ou seja, um espírito imperfeito ou perverso que queira realmente fazer com que ele saia da senda do bem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer o possível para poder tirar ele do lugar que ele está, para poder chegar a fazer coisas ruins. Ele vai fazer o possível para tentar desviá-lo para o bem, do bem para o mal. Então, nesse caso, já não é tanto a questão da simpatia, mas entra a questão de um desejo de prejudicar necessariamente a pessoa. Então, o mau gênio é um espírito imperfeito, é um espírito perverso, é um espírito que deseja fazer o mal. Existem os maus que se ligam por similitude, por sintonia, mas existem os vingativos, os malévolos realmente que desejam prejudicar. São os espíritos imperfeitos. Questão 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? E os espíritos respondem o seguinte: efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Ou seja, ele permite que tem essa situação da pessoa gerar uma espécie de fascínio, como ele falou, né? Essa espécie de fascinação, e que é como se fosse uma espécie de carisma que o espírito tem, e que pode gerar uma fascinação irresistível. Mas tem a situação para o bem ou para o mal. E quando acontece para o mal, são os espíritos ruins, e de que outros espíritos maus também se servem para subjugar, ou seja, utiliza para poder chegar e fazer com que eles façam aquilo que eles desejam. E essas situações acontecem para que nós possamos ser testados, né? Nós estamos num reino de provas e expiações, então os testes virão. Questão 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? E os espíritos respondem: isso às vezes se dá, porém o mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, imaginem que os espíritos que nos protegem, que tentam nos ajudar, que eles está perguntando se eles podem reencarnar, né? Nosso bom ou mau gênio seria, né, ou um bom espírito que nos ajuda, ou um mau espírito que nos ajude. Para tentar acompanhar a gente na vida, tentar fazer com que mais presentemente faça assim, poxa, não está dando muito certo por aqui, deixa eu tentar encarnar lá para ver se eu ajudo, ou se eu prejudico, né? E aí fala, isso se dá. Porém, o mais frequentemente se verifica é eles encarregar essa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, eles fazem o possível para poder utilizar outros espíritos que estão aqui na Terra juntamente conosco. Então, se for possível, vamos influenciar outras pessoas que estejam perto deles para que eles possam fazer determinada situação ou ser influenciados positivamente ou negativamente, se for no caso do mau gênio, para realizar determinado projeto, determinado propósito, aquilo que a gente deseja como espírito liberto. É assim que os espíritos acabam fazendo. Mais difícil que aconteça é eles encarnarem necessariamente para isso. Então, na questão 517, nós paramos aqui e nós vamos continuar com o livro Calma, do Emmanuel. Nós estamos no capítulo intitulado Mau Humor. E o Emmanuel diz o seguinte: se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procure examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos, de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio, não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia.
Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Então, nosso amigo nos traz o lembrete de que o mau humor não ajuda em nada. E por mais problemas que nós tenhamos passando, estejamos passando, ou tenhamos vivenciado, é necessário que nós tenhamos sempre o bom ânimo. Jesus nos convidava a ter o bom ânimo. Ele dizia: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós analisarmos todas as situações que nos chegam, nós vamos perceber que muitas vezes é comum nós exagerarmos as situações. A construção de um bom sentimento demanda vontade, a modificação e transformação do ser prescinde também da mesma vontade, livre-arbítrio bem dirigido. Não será da noite para o dia que acontecerá as transformações. Mas se nós não quisermos nos transformar, ninguém fará a transformação por nós. A evolução precisa de um trabalho anterior para que ela aconteça. A cada vida, a oportunidade do trabalho que se apresenta é justamente para nos transformar. Se nós não aproveitarmos, é ruim para nós. E se nós aproveitarmos, é bom para nós. Que nós possamos ter bom humor, que nós possamos compreender a vida de forma melhor e mais positiva. Analisar sempre as coisas de um ponto de vista melhor, mais ditoso. Assim, as coisas vão passar e a nossa vida vai ser melhor. Que tenhamos bom ânimo, como diz o mestre, e bom humor. Vamos agora ao livro de Meimei. Hoje nós temos o capítulo Professores Diferentes. Quando viu o homem que odiava, atacado de loucura, descobriu o caminho do amor. O orientador que explicava as lições de Jesus falou rematando. Quando viu o homem do que odiava, atacado de loucura, descobriu o caminho do amor. Observando as criaturas vingativas, carregando as pesadas cadeias do ressentimento, achei a leveza do perdão. Anotando os espíritos invejosos no suplício da insatisfação, alentado por eles mesmos, aprendi a contentar-me com o que eu tenho para fazer o melhor de mim. E quando analisei as tribulações que explodem na seda de quantos se aliam à maldade, compreendi que devo procurar a paz e a felicidade na estrada dos bons. Instrutor, apartiu um aprendiz, aproveitando a pausa mais longa do sábio comentarista. Quer dizer, Jesus e o orientador concluiu. Quando Jesus nos recomendou a oração por todos aqueles que nos perseguem e caluniam, não apenas nos induzia à bondade, mas também nos convidava à gratidão.
pelo amparo indireto desses professores diferentes, aos quais nem sempre sabemos agradecer. Maravilhosa mensagem da nossa irmã Meimei, contendo um ensinamento profundo, porque às vezes nós não compreendemos que a vida tem formas pedagógicas bem interessantes para nos ensinar. Então, quando nós vemos uma pessoa que esteja totalmente fora de si, com ódio no coração, às vezes a gente não compreende que ali está uma lição para que nós possamos exercer o perdão. Quando nós vemos uma pessoa invejosa, claramente destacada pelo seu sentimento mau, nós não percebemos que ali está uma indução e um ensinamento para que nós possamos nos contentar com aquilo que Deus nos aquinhou. E quando as dificuldades acontecem na vida daqueles que fazem o mal, se multiplicam, é um convite para que nós possamos exercer a bondade e nunca nos afastar da estrada do bem. Então, quando a gente ora por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, como Jesus nos orientou, não é somente a bondade que ele nos convida, mas também a agradecer o amparo desses irmãos. É difícil nós conseguirmos perceber até que um espírito maravilhoso como a Meimei possa nos trazer esse entendimento. Não é somente a bondade, induzir a bondade, ou seja, um bom comportamento, mas até mesmo a gratidão, a agradecer os instrumentos que nos facilitam e nos facultam a possibilidade de esclarecer-se. Nós podemos, por ver o espelho através do outro e verificar se nós, em algum momento, estávamos daquela forma ou se nós desejaríamos estar naquela mesma forma. E assim nós vamos evitar o mal, vamos evitar o mau procedimento, a má atitude, o mau sentimento. E é assim, dessa forma, somente dessa forma, transformado para o bem, através da bondade. E ao mesmo tempo, agradecido por existir professores como esses. São professores diferentes, que a nossa irmã chama professores diferentes. É incrível a alegoria que ela traz. Então, são professores maravilhosos que nos vão dar possibilidades de aprender e de crescer, de evoluir e de sermos diferentes. Nós pedimos a evolução, nós pedimos para nos transformar. E se a evolução está aí, na vida que diante de cada dia é diferente, e diante de cada pessoa é uma nova prova, é uma nova situação, nós temos também que agradecer a mão que nos oferece a oportunidade de conseguir entender e de perceber as coisas. A nossa dificuldade é grande, mas nós vamos aprender aos poucos e crescer cada vez mais e agradecer com profusão se nós percebermos a vida excelsa que nos rodeia e que nos convida a sermos melhores. Então, por hoje é só, amigos. Um voto de gratidão a todos. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês gostaram
com as pessoas que estejam no convívio de vocês. Não esqueçam também de deixar a curtida de vocês, para que o próprio YouTube consiga perceber que esse conteúdo tem alguma relevância. E que nós possamos espalhar a bondade na Terra, possamos espalhar os conteúdos de esclarecimento espiritual, para que outras pessoas também possam se esclarecer. E até a próxima, o próximo estudo. Fiquem com Deus e até a próxima.